Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu vai me lavar os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre, e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Devei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, ela vem nos falar da humildade. Ela vem nos falar que ninguém é melhor do que ninguém. Ela vem nos falar que se nós queremos ser os primeiros, nós devemos ser os últimos. Nós devemos ser aqueles a quem mais servem. Nós devemos ser aqueles que não se preocupam consigo mesmo primeiro, mas sim se preocupam com o outro. Jesus deu esse exemplo para os discípulos e dá esse exemplo para cada um de nós. Se ele, que era o Salvador, o Filho de Deus, aquele que o Pai tinha escolhido para salvar toda a humanidade, que todos ali, todos os discípulos sabiam de tudo isso, sabia que ele era filho de Deus, o reconhecia por isso e o seguia por isso. E ele foi lá, se ajoelhou, lavou o pé de um por um, coisa que geralmente quem faria isso seria algum empregado, alguma pessoa que estava servindo, e não o mestre. O mestre provavelmente seria o primeiro que seria lavado os pés. E Jesus demonstrou que tem que ser exatamente ao contrário, meus irmãos e minhas irmãs. Que nós devemos primeiro ajudar as outras pessoas. Que nós devemos estar sempre ali disposto a ajudar a quem precisa, a ajudar a quem tem necessidade, a ajudar aqueles que estão buscando o caminho de Deus, que estão buscando a salvação, que estão buscando entrar pelo caminho correto. Então, o que nós temos que fazer hoje, meus irmãos, nessa véspera de Sexta-feira Santa, nessa missa onde, no dia em que nós celebramos a missa que foi instituída a Santa Eucaristia, é olhar para esse exemplo de Jesus, olhar para esse exemplo da pessoa que se dispôs a lavar os pés dos outros, para que nós também possamos deixar o nosso de lado e nos colocarmos à disposição das pessoas que precisam. Deixar o nosso eu, deixar a minha vida, deixar tudo aquilo que eu quero para mim de lado e começar a servir ao outro. Porque a partir do momento que nós seguimos o exemplo de Jesus, que nós nos prostramos diante do outro e lavamos os seus pés, nós estamos começando a entrar no caminho que Jesus pediu para cada um de nós. Jesus fala para os discípulos: vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora, mas vocês entenderão mais tarde.
porque mais tarde eles iam perceber que o que Jesus fez não foi simplesmente um gesto de lavar os pés dos outros, mas sim uma demonstração de que o maior de todos serviu a todos. E que nós possamos fazer a mesma coisa. Por mais que muitas vezes a nossa cabeça queira fazer como Pedro fez, Senhor, o Senhor é meu mestre, o Senhor não vai lavar nunca meus pés, sou eu que tenho que lavar os seus, Senhor. E Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Porque se Jesus não tivesse lavado os pés de Pedro, seria como se Pedro nunca tivesse seguido a Jesus. Como se Pedro nunca tivesse se preocupado com o que Jesus tinha a oferecer, com o que Jesus tinha para dar. E todos nós sabemos que é exatamente o contrário. São Pedro estava ali, por mais que ele iria negar Jesus 3 vezes, mas ele estava ali para ser o primeiro papa da igreja, aquele que iria fundar a igreja que Jesus deixou para nós. Então, meus irmãos, se hoje nós somos esse Pedro que fala, que vira para Jesus e fala que ele não vai lavar os nossos pés, que nós possamos, assim como Pedro se redimiu, que nós também possamos se redimir, deixar que Jesus lave não somente os nossos pés, mas o que nós precisamos muito é que ele lave o nosso coração, para que nós possamos ser pessoas diferentes, para que nós possamos ser seres humanos diferentes, seres humanos que realmente têm amor no coração, seres humanos que realmente têm piedade no coração, seres humanos que realmente querem ajudar uns aos outros e não simplesmente mais um que está no mundo, que ajuda para poder demonstrar, não. Que nós possamos ajudar porque Jesus nos pede isso, porque Deus nos pede isso. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham a todos um excelente dia.